Opa, seja bem-vindo a mais um episódio do Biomecanicast e hoje a gente está com o Luiz Felipe mais uma vez para falar sobre fisioterapia e empreendedorismo e como funciona a atuação dele e de outros fisioterapeutas que fazem essa parte empreendedora fora das grandes metrópoles. Luiz, boa noite, como é que você tá? Fala pessoal, muito boa noite, é um prazer imenso estar aqui, é a segunda vez, né? A primeira vez se eu não me engano, tem um ano e meio, 2 anos, a gente falou um pouquinho sobre joelho e hoje, né, um prazer imenso estar aqui, batendo esse papo com vocês, né, sobre um tema que foge um pouco, né, do técnico científico, né? A gente vai falar um pouquinho sobre alguns assuntos técnicos científicos, mas é um tema bem legal que eu gosto muito de falar e compartilhar, né, um pouco do meu dia a dia, dos novos desafios, dessa nova etapa que eu venho vivendo aí. Então, um prazer imenso e vamos que vamos. Prazer é nosso. E aí, Jefferson também tá aqui com a gente, né? Isso, exatamente. Luiz, a gente sempre pede pro nosso convidado dar um geral, um rápido resumo sobre a carreira dele, né? Como ele chegou até a fisioterapia, como foi a carreira dele e atualmente no que você está trabalhando, em que local, o que você anda fazendo no meio da fisioterapia, os seus projetos profissionais. Então, dá um geralzinho para os nossos ouvintes e até o ponto que você está hoje em dia, em 2022. Perfeito, então, eu me chamo Luiz Felipe Matos, né? Sou fisioterapeuta aqui do estado da Bahia, né? Eu sou graduado pela Faculdade Adventista da Bahia, né? E no ano de 2018 me mudei para São Paulo, né? Onde eu prestei a prova da Santa Casa, da especialização da Santa Casa, né? Inclusive fui colega do Jefferson, né? Tá aqui com a gente. Passei 1 ano e meio lá na Santa Casa, foi uma experiência assim magnífica para mim, né? Hoje tudo que eu desempenho, né, no cenário da fisioterapia, no técnico científico, eu devo muito a esse 1 ano e meio que eu passei lá, que eu aprendi muito lá. E depois que eu me formei lá na Santa Casa, eu retornei aqui para a minha cidade de origem, né? Aqui em Santo Antônio de Jesus, na Bahia, onde eu iniciei, né, trabalhando em algumas clínicas onde eu alugava o espaço, alugava uma sala e já ia trazendo os meus pacientes. Então, bem do início, eu sempre tive essa veia, né, vamos dizer assim, empreendedora, sempre trabalhei para mim, né, então eu sempre busquei, né, fortalecer a minha imagem, fortalecer a minha mensagem frente ao conjugado ao meu próprio nome, né? Tanto que a minha logomarca desde o início sempre levou meu nome. E atualmente, né, eu sou proprietário e diretor clínico do Instituto Luiz Felipe, que é a minha clínica, né, onde a gente presta um trabalho bem legal aqui na cidade de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, voltado à reabilitação ortopédica e esportiva, e também temos um braço de educação continuada, né, onde a gente ministra cursos, mentorias, promovemos cursos aqui na Bahia, né, e é isso, né, um pouquinho aí um resumo da nossa atuação na fisioterapia, né, e é isso aí. E, boa. Luiz, só para o pessoal entender e para eu também, são quantos habitantes aí na sua cidade? Então, aqui na minha cidade a gente tem cerca de 110, 115 mil habitantes. Sim. E como foi que despertou esse desejo para você empreender logo depois que você saiu da Santa Casa? Cara, posso fazer uma adenda? Claro. Na verdade, aí eu vou ajudar o Luiz nessa, né? Luiz, conta um pouquinho como você começou a empreender em si mesmo na Santa Casa. Sim. E aí, o Luiz teve um turning point, assim, a gente que é amigo dele, pessoal, a gente falava, pô, cara, continua aí que uma hora o que a gente critica aí vai começar a bater palma pra você. Uma hora a chave vai virar pra todo mundo e perceber, entendeu? Mas conta aí, Luiz. Verdade. Isso aí é um ponto bem interessante, porque assim,
Eu, quando morava em São Paulo, né, eu tenho um amigo, que inclusive vou citar o nome dele aqui, que é um amigo que trabalha comigo ainda, né, ele presta alguns serviços para minha empresa, que é o Almir Júnior, e ele sempre me falava, né, dessa questão da importância de estar na internet, de ter de ter uma cara ali na internet, né, de a gente estar presente nesse meio digital. E aí eu criei um Instagram profissional, que hoje é o meu Instagram aí, o @lfmatosfisio, e eu comecei a gravar vídeos, cara. O primeiro vídeo, se eu não me engano, foi sobre lesão muscular. Demorei uma semana para gravar o vídeo, gaguejando, errando, acertando. E aí saiu. E aí eu postei um belo dia, e aí a galera sabe como é, né? Piadinha, aquela coisa toda. Só que eu sempre fui o cara, desde a época da Santa Casa, o cara dos vídeos, né? E muita gente, como o Jefferson falou, né? Tirava sarro, falava aquela coisa toda. Muita gente, inclusive pessoas conhecidas hoje aí nas redes sociais, falavam que isso é coisa de blogueiro, nunca mais vou fazer isso. Então aí até dançando aí, né? Nas mídias sociais. Inclusive quando a gente olha assim e fala, nossa, como o mundo deu voltas, né? Falou que nunca ia fazer isso e aderiu. E assim, foi algo que, na verdade, cara, eu sempre fui muito de fazer, entendeu? Eu sempre, lá atrás, eu identifiquei isso como uma oportunidade de mostrar, né, um pouco do meu trabalho, mostrar um pouco do que eu vivia, né, dentro da profissão, com esse intuito mesmo, né, de empreender, de angariar clientes, pacientes, e começou meio que assim, né, nessa questão aí do vídeo da lesão muscular, né? Então, quem tiver curiosidade sobre esse vídeo aí, pode entrar lá no Instagram, né? @lfmatosfisio, e descer lá o máximo, que ele vai estar lá embaixo lá. Eu conservei. E começou meio que assim, né? Com muita crítica, com muito sarro, mas graças a Deus a gente está aos pouquinhos aí colhendo os frutos hoje, depois de 3 anos aí em média, né? Irado, mano. Irado. E em que ano era isso? Cara, isso aí foi em 2018. Bem no iníciozinho mesmo, mano. 2018. E assim, eu nunca. Nunca parou muita de fazer, gente... né? Oi? Nunca parou de fazer. Nunca parei. E assim, muita gente falava assim. Muita gente fala, né? Pô, velho, você fala muito bem, tal. Só que nunca foi assim, entendeu? Eu peguei essa prática, vamos dizer assim, fazendo. Eu fazia tanta live, tanto vídeo, tanta coisa, que uma hora tinha que aprender, né? Tinha que melhorar, e graças a Deus isso me ajudou bastante, né? Porque hoje em dia a comunicação é a alma de qualquer negócio, né? Então, é a alma de qualquer negócio, de qualquer serviço. Então, você se comunicando bem, você falando simples, com clareza e com fácil entendimento, você consegue passar a sua mensagem, passar um pouco do que você propõe para aquele cliente, para aquele paciente, né? Enfim, então, algo que me ajudou bastante e que vem me ajudando muito, né? E que me abriu portas aí em termos de negócios, aí que a gente vai falar muito sobre isso aí, essa questão do digital, né? Dos cursos também. Então é algo que abriu muito minha mente, essa questão aí do digital. Falando disso já, né? Já que você deu esse gancho, na sua região aí, da sua época de faculdade, assim, né? Sim. Talvez, eu acho que isso que você pensou, talvez, né? Sentir falta ou não, né? Como que é a questão de, se você quisesse fazer um curso extracurricular aí, né, da faculdade, como que acontecia na sua região? Você tinha que ir para outra cidade? Tinham cursos presenciais? Na sua época aí tinha, mas já cursos via EAD para fazer mesmo, assim, para você fazer algum curso, pelo menos para ter um conhecimento básico, para depois fazer um curso presencial. Como que era a distribuição e a oferta de cursos aí? Era pelas faculdades, era por empresas privadas? Tinha bastante aí ou não? Então, cara, na época de faculdade, né, quando a gente fala em curso,
Eu lembro que não tinha uma demanda muito grande, né, como tem hoje, né? Hoje a informação está muito aberta e a gente acaba até mesmo pela internet tendo acesso a diversos tipos de conteúdo, diversos tipos de informação. Mas eu me lembro muito bem que na época da faculdade, né, a gente ia muito para congresso, a gente frequentava muitos congressos, inclusive foi algo que me apresentou várias cidades aí pelo Brasil. Conheci Floripa, Porto de Galinhas, BH, cidades que eu pude conhecer através desses congressos, nessas idas e vindas aí, pelo cenário de aprendizado, de educação continuada da fisioterapia. Mas aqui na minha região, na época da faculdade, não tinha, velho, não tinha cursos, então a gente tinha que estar sempre buscando fora, né? O mais próximo que tinha era na capital, né? Salvador, né? Que fica a cerca de 200 e poucos quilômetros, né? Então era o lugar mais próximo que a gente tinha acesso a um conhecimento mais pontual, um conhecimento mais atualizado, vamos dizer assim, né? Então era basicamente essa a nossa realidade. E na nossa época não tinha, né? Tava começando ainda, né? Essa questão das redes sociais, da internet, voltada à educação. Então era mais congresso mesmo, vendo atualidade, buscando artigo, era mais nessa vertente aí. Entendi. E quando você teve a iniciativa, assim, a ideia, pelo menos, né, de você mesmo produzir os cursos para outros profissionais, outros alunos da nossa área? Então, cara, essa questão do curso é algo interessante, porque, assim, isso aí eu comecei a empreender, vamos dizer assim, nessa área da educação na pandemia, né? Na pandemia, inclusive, o Raoni foi uma das pessoas que me incentivou bastante, porque na pandemia parou tudo, né? Raoni, por coincidência, da sua cidade, né? Não, Raoni, ele é da Bahia, eu estudei com a cunhada dele, entendeu? Eu conheci ele através dela, né? Mas ele é de outra cidade aqui. E assim, na pandemia, ele falou que ia também é lançar... pequena, né? Sim, bem menor que a minha, bem menor que a minha. Uma vez ele me falou que acho que é 40 mil habitantes. Isso, nessa pegada, entre 40 a 60 mil. Acho que não passa disso não, irmão. E assim, essa questão dos cursos, né? Começou na pandemia, quando fechou tudo, aquela coisa toda, a gente não sabia como é que ia ser. E aí o Raoni conversando comigo, o Raoni falou assim, cara, eu vou estar lançando meu curso de neural online. E aí eu falei assim, velho, eu vou entrar nessa aí também, vou bolar alguma coisa, tal, aquela coisa toda. E aí eu fui, abri o PowerPoint, e eu falei assim, velho, eu vou dar aula online, vou vender algumas aulas online aí, vou bolar alguma coisa. E aí eu abri o PowerPoint, né, onde a gente faz slide, fiz lá um anúncio, né, de aula online e tal, e comecei a divulgar essa aula. Na época eu fazia pelo Zoom, aulas ao vivo, né, e aí comecei a divulgar pelos meus contatos mesmo, e a primeira aula, velho, a primeira aula online, o título era Prescrição de Exercícios nas Lesões do Joelho. Eu vendi, acho que 6, eu acho. E aí eu fui, a gente fez essa aula ao vivo, tal, foi legal, certificado, tudo mais, beleza. Na segunda, né, eu vendi, se eu não me engano, para 8 pessoas. No dia anterior à aula, 2 pessoas entraram em contato comigo, falaram que tiveram imprevisto e que não iriam poder se fazer presentes, né? Porque até então a aula era ao vivo, né? E aí elas perguntaram se não teria... Isso, online em tempo real pelo Zoom. E aí elas perguntaram se eu não poderia gravar. E aí me virou essa chave. Eu falei, cara, eu vou gravar. É bom que eu só gravo uma vez e tô com a aula pronta. E aí eu gravei essa aula. Né? Você pode colocar mais conteúdo. Isso, perfeito. Aí, através dessas 2 pessoas, eu gravei essa aula. E aí passei para todo mundo, deixei acho que uma semana disponível. E aí
isso me virou a chave, né? Que depois eu montei um curso, né? Nessa mesma vertente, né? Chamado também prescrição de exercícios nas lesões do joelho. E comecei a vender, né? Um a um, eu pegava, chamava a pessoa no direct e vendia tal, e vendi para uma galera aí, gente do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Bahia, Espírito Santo, Recife, Maranhão, né? Entre outros locais que eu não estou me lembrando agora. Bem diversificado, né? E assim, um a um, eu chamava a pessoa, trocava ideia ali e tal, a pessoa via, gostava, o pessoal que ia assistindo, eu ia pedindo depoimento, e assim, velho, tudo isso eu fazia dentro do meu quarto, entendeu? Não tinha produção, nada. Hoje eu costumo falar que eu tô na Disneylândia, né? Que eu tenho aqui minha clínica, velho, hoje eu tô na Disney, mas naquela época, meu amigo, era no quarto mesmo, não Luiz, tinha nem... eu brinquei com você antes de iniciar a gravação, né? Fala pro pessoal aí, obviamente, a Bahia, né? Mas é um prédio muito lindo onde o Luiz está. Aí eu falei da metragem quadrada da clínica dele, né? Fala quantos metros aí tem a sua clínica. Então, a nossa clínica aqui, né? Ela tem 100 metros quadrados, né? E assim, é uma clínica que, na verdade, né? Ô, Luiz, Ela é... Oi. Desculpa aí, Luiz, mas você vai mandar foto e eu vou colocar na edição do YouTube aí. Aí quem tiver no Spotify pode ir pro YouTube pra ver aí. Pra ter uma ideia da dimensão aí. Pronto, fechou. E assim, eu como é que eu posso dizer? Me inspirei, né, em montar essa clínica, né, através de clínicas que eu vi em São Paulo na época que eu estava lá na Santa Casa e em outras clínicas aqui da capital, né, Salvador, né? E assim, a nossa clínica, ela é como se fosse um centro de saúde. A gente tem uma recepção que é compartilhada. Aqui a gente tem uma clínica de odontologia e temos também, que está inaugurando daqui a um tempo, né, uma clínica de nutrição, um consultório de nutrição, né? São 3 empresas diferentes no mesmo ambiente, mas o nosso espaço aqui, o Instituto Luiz Felipe, reabilitação especializada, tem 100 metros aí, de vão livre, tal, onde a gente trouxe essa cultura, né, da fisioterapia ativa, né? A gente tem uma pista aqui de grama sintética, onde a gente faz bastante coisa, treino funcional e tudo mais, então é um lugar bem aconchegante, e eu fico aqui quase que 24 horas, velho. Aqui só não tem cama para dormir, tem cozinha, eu tomo café aqui, nem tomo café mais em casa. Eu tomo café, janto, tudo aqui. Entendeu? E essa tendência também, né? O tipo de espaço, né? Não sei justamente. se é comum para os outros estados e tal, mas São Paulo, pelo menos as clínicas nível AA, sabe? Elas têm esse conceito de organização do espaço, né? Então, perfeito. De cabinezinha e tal, isso foi morrendo por aqui, né? Perfeito. Aqui, onde eu moro, aqui na região, pelo meu conhecimento, só a nossa clínica que tem esse conceito, né? Aqui é aquele conceito meio que antigo, né? Que um monte de salinha, lugar apertado. Não, nosso paciente ele já chega, quando ele abre a porta, ele já se depara com essa dimensão, com essa coisa diferente, ele fala, nossa, aqui tem alguma coisa diferente. E isso é algo que é importante salientar, que eu sempre me questionei muito, e eu sempre busquei isso dentro da profissão, de ser diferente. Então, tudo que eu me proponho a fazer, qualquer projeto que eu entro, eu busco, primeiro, ser diferente, né? Trazer uma certa qualidade, né? O nosso padrão de excelência, mas a gente precisa chamar atenção. A gente precisa chamar atenção logo no primeiro contato. O paciente ele precisa ver, ouvir alguma coisa nossa, assistir alguma coisa nossa e ver, ó, aí tem alguma coisa diferente, eu vou lá. E aí, a partir do momento que ele vem, aí a gente vai converter ele, né, através do técnico científico.
né? Mas antes do técnico científico, ele precisa ser impactado por alguma coisa. E quando eu estava montando aqui a clínica, eu sempre tive esse pensamento, desde a época do projeto. E no quesito de parcerias aí, quando você voltou para Santa Casa, você voltou para a sua cidade, né? Sim. Como que foi? Você já era um recém-especialista, né? Mas aí como foi o seu contato com os profissionais, colegas aí da área na sua cidade? Porque assim, quando você se forma, né? Uhum. Você tem um nível de contato com seus iguais ali, né? Sim. O pessoal que está na faculdade vai percebendo. E aí, quando você acaba a pós-graduação, é meio que uma renovação disso, né? Só que Sim. aí você entra mais em contato com os seus pares dali que também tem especialização e tal, né? Correto. E aí você, pelo menos aqui assim, né? Você começa a ter um embate porque um novo mundo se abre, né? Você começa a se tornar trabalhar como especialista mesmo. E aí você tem tanto o pessoal que também está na mesma época que você, mais ou menos, na físio, né? Que a físio tem Sim. ondas, quanto o pessoal que já tem uma boa idade à sua frente ali, né? E talvez com os pensamentos de uma outra época, né? São pessoas mais velhas, né? Elas têm uma cultura da década delas, né? E aí, como que foi quando você retornou e aí já com contato com outros profissionais? E emendando nisso, como foram suas parcerias aí até você chegar nesse ponto aí de ter seu instituto, os seus cursos, né? Eu sei que você não sei direito qual a influência, né? Mas você ajudou muita gente a levar muita gente para Bahia, para dar curso aí para Bahia, né? Conta isso aí um pouquinho pra gente. Então, quando eu retornei, né, eu me lembro que, isso é até engraçado falar, eu me lembro que eu botei meu currículo em um monte de clínica aqui, várias Ia clínicas, trabalhar, né? para trabalhar. E nenhuma me chamou, nenhuma quis, entendeu? E hoje eu agradeço, graças a Deus que não, não deu certo. E aí eu passei uns 2 meses nessa aí, procurando emprego e tal. E aí nada, velho, não apareceu. E aí eu falei, velho, se não apareceu, eu mesmo vou ter que criar meu emprego. Sim. Eu mesmo vou ter que criar meu emprego. E aí Porque um às vezes grande amigo. o físio fica preso nisso, é uma armadilha Isso, ruim, né? perfeito. Você arranja um lugar para trabalhar e, lógico, você está aqui no mercado. Às vezes a empresa, o dono não é um físio, o dono é uma empresa, X, Sim. né? E às vezes ele vê a diferença entre você recém-formado e recém-especialista. Aí ele você, entendeu? E Verdade. vai te pagar um valor. É aquele negócio assim, pô, não é nem o que eu queria ganhar, mas também não é tão ruim. Aí você fica preso nisso, Isso. entendeu? E aí é aquela coisa, né? Eu falei assim, ó, eu vou ter que criar meu emprego. E aí um grande amigo nosso aqui da nossa família acabou me indicando, né, para uma pessoa que tem uma clínica aqui até hoje. E essa pessoa abriu espaço para eu levar meus pacientes para lá. E aí eu comecei a levar, né? Levei 1, 2, 3, aí fui crescendo, e eu pagava uma porcentagem para essa pessoa. Pra E utilizar aí, o espaço, né? isso, para eu usar o espaço dele, toda a estrutura, eu pagava uma porcentagem de 30%. E aí, Alto, né? Alto. é um pouquinho Era salgado. como se fosse uma sublocação, no caso, né? Exatamente. Isso, perfeito. Hoje em E dia a aí gente depois, tem muito consultório cowork por aqui. isso aí foi algo que no início foi a forma que eu achei para começar. E também eu fazia bastante atendimento domiciliar nessa época. E aí, o que acontece? Aí depois eu troquei de local porque esse lugar acabou ficando muito longe e tal para mim. E aí eu troquei e fui para outra clínica nessa mesma pegada. Eu pagava 30%, tal. E aí, né, eu comecei a aumentar, né, o fluxo de pacientes passou a aumentar bastante. E aí eu falei, ó, eu preciso dar um passo a mais. Eu preciso ir para um lugar um pouco com um padrão melhor.
E aí eu acabei indo para uma clínica médica, né, aqui na minha cidade, uma clínica de exame de imagem, né? E eu agradeço muito ao proprietário dessa clínica por ter aberto as portas para mim, realmente mudou o padrão do meu atendimento, né? Eu ter O ido local era atender lá, diferenciado, né? isso, A era um lugar, estrutura em si, né? isso, era um local bem que me oferecia bastante know-how, vamos dizer assim, né? E aumentou bastante o padrão dos meus atendimentos. E aí, a partir disso, né? Nesse local eu também trabalhava nessa mesma porcentagem, né? Nesse mesmo padrão e atendia meus pacientes a domicílio. Porém, E é uma aí, saída que muitas vezes não pensa, né? A gente sim, pensa sim, assim, pô, preciso de um lugar para fazer exercício, um lugar assim. Vou pegar um estúdio de Pilates, vou pegar uma clínica pequena, vou pegar um perfeito. consultório que tem uma maca, né? Mas o cara Cara, não pensa no paciente indo, né? Pô, vou verdade. E assim, bonito, pô, é realmente uma clínica médica, cara, é um investimento de dinheiro muito pesado. O verdade, porcelanato do piso a gente não pensa, mas o proprietário pensou nisso. A verdade. luminária do negócio a gente não pensa, mas o proprietário pensou nisso. E o paciente entra e olha, né? Justamente, É uma justamente. sacada que realmente muito, até mesmo eu assim, eu não tinha pensado nisso. E realmente, se você pegar em muitas cidades no Brasil, até em São Paulo, deve ter essa oportunidade. Sim, sim. Porque se a gente pensar em clínica médica ainda, eles trabalham de uma outra forma com a gente, né? Eles sempre estão trabalhando em vários lugares ao mesmo tempo, né? Cada dia está num lugar, num hospital. Correto, Então a clínica tem um espaço ocioso grande, né? É muito correto, fácil você correto. fechar um negócio com proprietários assim, né? Correto, correto. Hoje Ah, em pode dia, Verdade. continuar. hoje em Hum, dia tem alguns lugares que são assim, né? Que são até o que eu falei dos consultórios cowork, que eles sim. abrem como se fossem 5 salas de 30 metros quadrados com equipamento de físio, às vezes eles colocam equipamento de outras especialidades também, e eles alugam ali às vezes a hora, a diária, depende de como você vai negociar com o Mas empresário de aí lá, né? sabe o que eu acho que é o problema aí? Aí entra um pouco no negócio do que eu falei de você alugar um estúdio de Pilates. É um comodismo da nossa parte, entendeu? Já tá pronto pra gente ali. Só que o fato de estar pronto pra gente, não só eu que vou alugar. Eu, Zezinho, Sim, Luizinho, sim, sim, Flavinho. sim. Então, assim, você tem uma concorrência concentrada num lugar só demais, entendeu? Verdade, E aí o verdade. cara que vai com você, que vai comigo, a estrutura é a mesma. Você não tem um Verdade. embelezamento do negócio para Você chamar mais oferece a atenção do mesma cara. coisa, sim, sim, sim. Você oferece a mesma coisa. O serviço pode ser diferente, sim, mas a experiência para o cliente em si é a mesma. E assim, cara, uma coisa que é Tem que importante achar um lugar salientar, diferenciado mesmo. uma coisa que é importante salientar, muita gente fica se baseando muito nessa questão aí de estrutura, de material, enfim. Eu me lembro que quando eu comecei atendendo, eu tinha, em termos de material, assim, né? Eu comecei mesmo atendendo com aqueles mini bands que inclusive eu comprei na mão do Guilherme, lá da Santa Casa, lembra? Verdade. Eu comecei com aqueles mini bands, eu guardava as mini bands dentro de uma necessaire de couro que meu pai ganhou de meu irmão do Dia dos Pais, cara. Tinha assim, alguma coisa, uma mensagem do Dia dos Pais, assim, tanto que muitos pacientes perguntavam se eu era pai e tudo mais. Então pois é, eu comecei com essa necessaire e cheio de elástico dentro e atender o pessoal assim, Porque não é né? só maquiagem, é conhecimento também, né? Pois é, e assim, isso aí foi uma das coisas que a Santa Casa me ajudou muito, porque lá a gente não Verdade. tinha tecnologia. A gente Não, não, improvisou não, 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 ali. não. Não, não. Não é bem assim. Para o pessoal entender. Com todo respeito, tá? É Santa Casa. É um mar de conhecimento sem fim, tá? Sim, Mas sim. tem seus problemas financeiros e tal da instituição em si. Por N motivos. E o que acontece? Aí a gente não tinha Teraband, tá, gente? Não tinha faixa elástica. Não Isso. tinha faixa elástica. O que a gente usava como resistência elástica? Sabe aqueles, André, sabe aqueles tubos
de fazer garrote, o pessoal na farmácia lá, antigamente você podia dar uma injeção. Era aquilo, aquele amarelão, parece uma sonda. Sei. Era aquilo amarrado, aí a gente tinha um monte de retalha de colchão casca de ovo, a gente usava espuma porque aquele elástico ele é muito grosso e ele vai marcando a pele do paciente, então a gente usava uma espuma, que é pra dispersão de pressão, na canela do cara. É assim, aí sabe quando a gente dosava a resistência? Pega o mais fino, pega o mais grosso. Não, mas só tem do grosso. Pega um grosso mais desfiado e aí você usa esse. Mas só tem um fino, como que eu deixo mais... Não, enrola mais forte contra a maca e aí fica mais resistente. Era isso. Ou seja, um baita aprendizado nisso aí. Aí um grande amigo nosso, Guilherme, que hoje em dia também tem uma clínica aqui em São Paulo, gente. Ele teve a brilhante ideia, cara, eu vou comprar tudo da China, de mini band, elástico, novinho, assim. E já vou montar um kit de 1 a 5 de grau de força, do elastiquinho, montava o kit e vendia. E vendia por um precinho bacana, sabe? A gente comprava, como terapeuta, todo mundo comprava. Porque tinha coisa, você precisava de um mini band, sabe? Então você usava o seu, comprava. E a gente orientava muito o paciente a fazer isso em casa, que é a mentalidade da casa. Os pacientes compravam dele. Eu tô só no forte, então eu só quero os 2 fortes, quanto que é? R$10 cada um, beleza, entendeu? Por quê? Porque ao redor da Santa Casa tinha umas lojas para os ortopédicos, mas eram muito caros, entendeu? Era tipo caríssimo comprar um mini band lá, era R$50 um mini band. Caraca. Entendeu? Então, assim, a gente lá, o Luiz aprende também, assim, baixíssima tecnologia. Leg press, tá? A gente tinha um leg press lá que não tinha carga. O leg press a gente amarrava super band ao redor do leg press, cara. E como colocava super band? Porque o paciente não conseguia agachar e passar por baixo, né? A gente tirava o super band de tipo uns 50 quilos e colocava, o paciente sentava, a gente puxava esse super band e enrolava ao redor do aparelho. A gente tinha que fazer força para colocar pra usar de carga. Pra usar de carga. E é assim. Mas o conhecimento, incrível. E aí, quando tinha nossas próprias coisas, ou ir pra clínicas boas, fazia chover, entendeu? É verdade. Tanto que tinha um. Até os professores, né, de manhã ele dá com elástico e de tarde tinha um ISO inercial lá na clínica dele, entendeu? Sim. E aí, continuando, né? A pergunta do Jefferson. Uma coisa também que eu sempre dei essa prioridade, né? A partir do momento dessa questão do Instagram e tal, foi na questão dos cursos, né? Inclusive, o primeiro curso que a gente promoveu aqui na Bahia foi o do Raoni Daltro, né? O curso de reabilitação funcional nas lesões dos membros inferiores. Trouxemos a Carolina Lins, né, que é uma das referências nacionais aí em pé e tornozelo, né, esse ano agora, em março. Agora em setembro a gente está trazendo o Felipe Fumê, né, que é uma baita de uma referência aí em reabilitação do pós-operatório de joelho. Em março que vem a Carol vem de novo, né, a gente vai trazer o Raoni também ano que vem. E tem os meus cursos que eu realizo aqui na clínica, né? Aqui na nossa clínica, que é o curso mais voltado a uma mentoria, né? Bem específica assim, para fisioterapeutas. Eles passam aqui 2 dias comigo aqui, né? A gente aprendendo bastante, né? E eu dou como brinde, né? A esses colegas que participam da mentoria, né? Para virem, né? Acompanhar aqui os nossos atendimentos, para passar um dia com a gente aqui na clínica, para ver o dia a dia e tudo mais. E temos também os nossos cursos online, né? Que eu tenho meio que uma sociedade com a empresa aí, que presta esses serviços, né? De cursos online, onde eu ganho uma porcentagem e eles fazem todo o trabalho, lançamento, enfim. Eu só sento, falo, dou aula e eles fazem todo o resto, entendeu? Então a gente está entrando mais profissionalmente agora nessa questão do online. Na verdade, a gente está profissionalizando, né? Essa questão do ensino online. Isso, a gente está profissionalizando, então a gente lançou agora o curso aí recentemente, tivemos
alguns alunos que entraram, e a tendência é de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, a gente tá lançando novas turmas, e o objetivo é esse, velho, a gente somar, né, com essa questão da educação continuada. É a gente trazer para nossa região o que eu não tive acesso naquela época, né? Eu lembro que a gente fazia um investimento muito alto, né, para ir para os congressos e tal, e muitas vezes a gente não voltava com tanta clareza assim, porque congresso é aquela coisa mais geral, entendeu? Então, Essas novidades, né? isso. Mas aí a gente tá falando para um público que já sabe as coisas, né? Isso, justamente. E aí, os nossos cursos, a gente sempre busca isso aí, né? Em pegar o profissional, o estudante no ponto A e levar ele até um ponto B, né? Mudar ele aí de ponto, fazer com que ele alavanque os resultados deles através dessa educação continuada. E foi algo, e é algo que vem, a cada dia que passa, eu venho gostando muito. E quero um dia, né, muito em breve, poder ter como a minha maior fonte de renda essa questão da educação, né? Luiz, Eu acredito muito nisso aí. Luiz, e você falou sobre essa questão que eu acho algo muito massa, que é de você estar levando uma galera que é muito foda para a sua cidade, né, para formar outros fisioterapeutas também. E eu queria saber como é com relação a justamente essa presença nesses cursos. Se acontece mais de ser o pessoal ali da região, da cidade, ou se acontece também do pessoal das cidades vizinhas também ir para fazer o curso. Perfeito. Então, os cursos, né, isso é importante salientar, né, porque eu acabei não falando isso. Os cursos que eu trago, né, profissionais de fora, né? Por exemplo, o curso do Raoni, o curso da Carolina Lins, o curso do Felipe Fumê, eles são realizados em Salvador, tá? Eu promovo esses cursos, a minha empresa promove os cursos em Salvador, que é a capital, né? Que fica a cerca de 200 quilômetros aqui de onde eu moro. A gente realiza os cursos lá na clínica Core, lá na Core Fisioterapia, onde o proprietário é o Arivan Gomes, grande parceiro, um colega profissional que abriu as portas para a gente, assim, né, de uma forma, assim, bem solícita, e hoje grande parceiro nosso aí nos cursos de Salvador, né, onde a gente utiliza o espaço da Core para promover os nossos cursos, inclusive mandar um abraço para ele, para o Raoni, né, para toda a equipe aí da Core Fisioterapia, né? E os cursos que a gente traz os professores, né, de fora, né, a gente realiza lá na Core Fisioterapia. Então a nossa empresa ela articula tudo, né? Então o professor, a gente manda passagem aérea, reserva hotel, busca ele no aeroporto. A gente tem um momento lá que a gente sai para jantar, para conversar, fazer aquela social, networking, almoçar, tudo mais. Mercado, né, da sua empresa, né? Sempre foi, né? Isso, justamente. Então, talvez os informados, né, ou não tão inteirados muito disso, né? Isso é uma prática incomum, tá, gente, no mundo da fisioterapia. Geralmente, quando você é contratada para você dar um curso, a maioria das empresas do mercado, a maioria não, tá? Acho que todas, tirando a sua, pelo que eu conheço, tá? Conversando com outras pessoas, a pessoa não, lógico, ela te paga um valor para você dar o curso. Mas, deste valor, eu tiro esse valor para pagar minha passagem, essas coisas assim. A empresa do Luiz aí, ele se preocupa em realmente pagar todas as despesas aí, né? Justamente. A gente arca com toda despesa fixa, né? E a gente tem um acordo aí de porcentagem, enfim. E aí, o que é que acontece? A gente busca sempre deixar o professor o mais tranquilo possível, né? Então a gente manda passar, a gente pergunta a preferência dele de horário, tal. O hotel, a gente
sempre leva, né, os nossos professores, né, para um hotel bem legal, bem confortável, né, que geralmente a galera que vem do sul não tem muita praia por perto, então o hotel que os professores ficam é bem na orla, assim, na frente do mar, então se der sorte de pegar os quartos, né, da frente, vai acordar, vai abrir a janela, dá até para fazer aquele tipo de history, né, que levanta, grava uma, aquela coisa toda. GIF É de bom, bom é dia. legal, né? É, bom dia, né? Aí coloca aquela música, é legal, a galera gosta. E aí a gente busca sempre isso, né? Sempre dar o conforto, trazer essa comodidade. E os cursos, né? Que a gente traz do pessoal de fora, então a gente realiza na Core. E aqui na minha clínica, atualmente, somente eu, né, ministro os cursos, né? A gente ministra os cursos aqui mais voltado para a questão da mentoria. Então, essa mentoria aqui, inclusive na última semana foi a nossa primeira mentoria, né, onde veio um aluno de fora da cidade, de Cruz das Almas, e é muito importante a gente salientar o seguinte, que o André perguntou, já é esquecendo falar. Os nossos cursos em Salvador, a gente tem presença de alunos de Salvador, alunos de profissionais de Salvador, né, que é a capital, de outras cidades ao redor, inclusive colegas de outros estados, né? No último curso da Carolina Lins, a gente teve alunos, teve uma colega de Recife e teve um pessoal de Juazeiro, Petrolina também, no curso do Raoni também tivemos, e agora no curso do Felipe Fumê temos também pessoas que vêm de fora do estado, né, vêm de Fortaleza, enfim, pessoas que vêm de outros estados fazer o nosso curso, né? Então a gente sempre tem essa questão, né, de estar amplificando nosso canal de vendas, né? Através das redes sociais e tudo mais. E uma coisa que é muito importante salientar, né, é que quando a gente fala tudo isso, pessoal, essa questão de curso, de não sei o quê, de professor, de passagem, não sei o quê, quem resolve tudo isso sou eu. Eu quero um dia ter alguém para poder delegar isso. Atualmente, aqui na clínica, eu tenho uma secretária que me ajuda muito, mas ela se atém só à parte da clínica, né? A parte do instituto. Essa parte de gestão dos cursos, quem faz toda sou eu. Então, eu entro em contato com o aluno, eu mando o boleto para o aluno, eu recebo o pagamento, eu entro em contato com o professor, eu vendo os cursos, eu negocio, eu compro passagem, ligo para hotel e tudo mais. Então, eu faço tudo, entendeu? E aí, muita gente fala assim, pô, mas como é que você arruma tempo? A gente tem que arrumar, né? O dia tem 24 horas, né? Eu sou um cara que eu vivo muito, eu só faço isso, velho. Eu vivo minha vida para isso aí. Tanto que muita gente fala, cara, você tá trabalhando demais, não sei o quê. Não, eu só faço isso. Tanto que eu tô aqui na clínica ainda. Aí a gente vai terminar aqui o podcast, ainda vou ficar aqui para resolver algumas coisas. Amanhã, 8 da manhã, tem um paciente. Chego aqui mais cedo, então é algo que é uma escolha que eu fiz, onde eu mesmo consigo dar conta de tudo e a coisa acontece. Então, no início, né, é muito importante a gente salientar isso. No início, muitas vezes vai ser só você. Então, você que está me ouvindo aí, no início vai ser só você, cara. Então, você tem que bater no peito, encarar o desafio, né, ir para cima e dar o seu máximo e buscar. E aos poucos você vai terceirizando isso aí e tal. Ano que vem eu já quero colocar uma pessoa comigo aqui na clínica, né? Para eu estar ficando mais tranquilo, poder me dedicar a outras atividades também. Né? Futuramente quero colocar uma pessoa comigo na empresa de cursos, principalmente para vender, para fazer essa parte de vendas, né? Que é importante. E é isso. É basicamente isso aí, né? Não existe, na realidade pura, as 30 horas semanais, né? Sim, não, esquece isso, filho. Fala, 30 horas semanais. Pô, 30 horas semanais você atendendo, né? Porra. Porque quando você está atendendo, você está estudando, você está pensando, você está planejando, você está Comprando passagem. passagem, tá? Foi que nem foi que nem eu tava conversando com a paciente minha você hoje. quer crescer, né? Se você quer crescer, tem que ser assim.
Justamente. E foi isso que eu estava conversando com a paciente minha hoje aqui. Se eu, por exemplo, se eu tivesse só que atender, se eu tivesse que atender, por exemplo, das 7 da manhã até 10 da noite, só atender, só resolver caso, estudar tal, pô, isso é maravilhoso, isso é lindo, isso é bom Fácil, demais. né? Depois que você chega no Agora, nível assim, que você já tem um conhecimento, é tranquilo fazer isso. De verdade. agora sim, imagine aí, vamos supor, você atender 10, 12 pacientes no dia. Você atender esses pacientes é tranquilo. Agora, e para você captar esses 12 pacientes? E para você vender para esses 12 pacientes? E para você atender esse pessoal? Para você dar assistência a esse pessoal? Para você dar resultado? Para você gerar valor? Criar conteúdo? Então, percebam que todo o processo, né, tem muito trabalho por trás. Então, muita gente acha assim, o cara, atendimento. O atendimento, ele é somente a ponta do iceberg. Então tem todo um trabalho que a gente faz por trás ali no momento extra, né? Fora dessas 30 horas semanais aí, né? Que a gente faz ali no momento extra. Então, atualmente, quando eu estou sem fazer nada, eu estou dormindo, eu estou descansando, final de semana, ficando de boa mesmo, porque realmente, e graças a Deus, né? Sou muito grato por isso. O trabalho não para, a coisa é bem, bem dinâmica, são muitos desafios, né? E graças a Deus eu venho aprendendo bastante com isso aí, crescendo cada dia mais. Então, sou muito grato mesmo por tudo que vem acontecendo ainda. Perfeito, Luiz. E eu queria que você falasse um pouco sobre justamente como é que você faz essa captação de pacientes, essa captação de cliente para os cursos também. Eu queria saber se a estratégia é elaborada por alguma equipe que você terceiriza, se é algo que você tem dedo direto. Queria que você comentasse um pouco pra gente sobre como é que funciona essa captação. Então, nesse ponto aí, a gente tem 3 etapas. A primeira etapa, vamos se ater à questão da clínica, né, do Instituto Luiz Felipe. Essa questão de captação de pacientes aqui na clínica, quais são as nossas fontes, né? A questão do boca a boca, cidade menor, né, 120 mil habitantes, boca a boca. Então, a partir do momento desde o momento que eu cheguei até hoje, né, eu sempre fiz esse trabalho de Instagram, então eu acabo sendo conhecido muito por causa disso também. Inclusive, né, só abrindo um parênteses aqui, teve até uma certa vez, isso tem um tempo já, né, que uma amiga minha, ela tava num casamento, assim, um casamento, até de pessoas que eu nem sei quem é. E aí ela tava sentada numa mesa e uma pessoa comentou que tava levando a esposa dele para Salvador, porque ela tava fazendo um tratamento de fisioterapia e aqui não tinha tal. E uma pessoa que tava nessa mesa falou: não, pô, aqui tem um cara bom que eu sigo ele, inclusive fez especialização em São Paulo. E quando ela viu, como o cara mostrou, era o meu Instagram, velho. Ou seja, eu nem conhecia o cara, não conhecia o outro cara que tava falando da esposa e muito menos conhecia o cara que tava se casando. Então, essa questão do Instagram, isso aí me ajudou bastante desde o momento que eu voltei para cá até hoje. Então, cerca de 60% a 70% das pessoas que vêm aqui para a clínica são pessoas que a gente capta pelo Instagram, que vem um vídeo nosso, que vem um post compartilhado por algum paciente, que vê algum depoimento de algum paciente, que vê algum repost de algum paciente fazendo algum tratamento, alguma técnica, algum exercício aqui. Então, essa questão das mídias sociais é algo que nos ajuda bastante, além do boca a boca, né, que é muito forte. A questão das mídias sociais ajuda bastante, né? E a questão de parcerias, né? A gente tem parceria com alguns médicos aqui da cidade, a gente tem parceria também com atletas, né? Atletas de ciclismo, fisiculturismo, futevôlei. A gente tem parceria com um CT de futevôlei aqui da cidade, né? E a gente vem buscando isso também, essa questão das parcerias, né? E também a questão assim,
Mas o que a gente dá mais ênfase é boca a boca, é a gente proporcionar uma boa experiência para o paciente, a gente dar o resultado para o paciente e expor isso, né? A gente não pode ser também hipócrita em falar que não, a gente tem que expor o resultado positivo. É claro, quando o paciente ele permite, né? Mas a grande maioria permite, né? Isso é algo que é super tranquilo aqui, né? A gente posta vídeos, depoimentos e tudo mais. Então isso acaba trazendo mais pacientes, trazendo mais pessoas. O segundo ponto, a segunda vertente, é a questão dos cursos. Os cursos presenciais que a gente realiza em Salvador, né? Esses cursos a gente capta através de parcerias que a gente tem com a Liga Universitária de Fisioterapia Esportiva, lá da Unifax, né? E tem vários parceiros lá também, e através das mídias sociais, Instagram. E a questão do curso online, quem faz essa questão da captação, da gestão é uma empresa, né? Como eu falei, que eu tenho um contrato com eles, né? Onde eu só sento, falo, disponibilizo do meu conhecimento e eles traçam toda a estratégia, eles fazem tudo, entendeu? Eu só sento lá, dou a aula e tudo mais. E aí eles fazem o restante. Mas falando da empresa de curso e da clínica, é basicamente isso aí. Ótimo. O que você acha mais que funciona no Instagram? Sendo bem direto na pergunta aí. O que mais funciona no Instagram, antes e depois. Antes, depois e depoimento. Por que isso? Tem muita gente que fala assim, é antiético você postar antes e depois. Eu não acho que é antiético. Antiético é você prestar um serviço ruim e não dar assistência para o seu paciente. Eu acho isso antiético. Mas tem gente que acha um absurdo, né? Você postar um antes e depois. Eu acho que não. Eu acho que é claro que quando o paciente permite, né? Quando o paciente te autoriza a fazer isso é muito benéfico. Por quê? Primeiro que esse antes e depois, ele pode fazer com que você ajude outras pessoas que precisam. Segundo que ele vai alavancar a profissão, né? Que nesse caso é a fisioterapia. E o paciente que vê o antes e depois, porque assim, o paciente ele quer uma coisa clara. Para o paciente, né, isso é algo bem real, né, fisioterapia é tudo igual. Para o paciente leigo, fisioterapia é tudo igual. Então, a partir do momento que ele vê um paciente, né, um exemplo, que tem um problema de coluna, o paciente chega travado e com 2, 3 sessões o cara já está correndo, cara, esse serviço é diferente. Essa dorzinha que eu sinto aqui, eu vou lá, entendeu? E a verdade é a seguinte, o paciente ele não tem que diferenciar se o seu serviço é diferente ou não. O profissional que tem que se posicionar como tal. O profissional que tem que posicionar o seu serviço. Né? E o outro ponto é a questão do depoimento, porque a partir do momento que o paciente ele vê um outro paciente dando um depoimento, isso aí mostra autoridade. Então isso aí mostra que realmente o que você fez surtiu efeito. Isso aí realmente o que você fez transformou a vida das pessoas. Então eu classifico essas duas coisas assim como fundamentais. Quais são as principais etapas, falando agora com relação mais especificamente à sua clínica, quais são as principais etapas que você tem que cumprir depois que você faz essa captação do seu paciente? Ele chega para você na sua clínica, o que é que você tem que demonstrar para ele, o que é que você tem que ter como diferencial para ele entender e assim fidelizar com você sempre que ele necessitar? Então, primeiramente, né, vamos lá do início. A partir do momento que o paciente ele entra em contato, né, com a nossa secretária, ele já vai ver que a abordagem nossa ela é diferenciada a partir do momento que ele entra em contato e comparado a outras clínicas aqui da cidade. Geralmente, quando o paciente entra em contato com uma outra clínica, ele pergunta quanto é a fisioterapia. Aqui na clínica, a gente nunca fala o preço logo de cara.
A nossa equipe, ela vai sempre perguntar como é que a gente pode te ajudar, como é que a gente vai poder te ajudar a partir do seu problema, da sua dor. Então, vamos supor que o paciente ele tem uma dor lombar, né? Dentro da dor lombar, a nossa secretária ela vai contextualizar como é que o nosso serviço, a filosofia do nosso serviço vai ajudar a resolver o problema desse paciente, tá? E a partir disso, a gente apresenta as 3 etapas, né, que a gente trabalha, que é a parte da avaliação específica, tratamento e reavaliação, tá? E a partir disso, né, a gente gera o valor, né, porque é muito importante a gente salientar o seguinte, existe uma diferença grande entre valor e preço. Valor é o que você vai fazer para transformar a condição daquele paciente, o que é que você vai agregar na vida daquele paciente. O preço é a cifra, é o dinheiro, né, a quantidade de dinheiro. Então, a última coisa que a gente fala é o preço, a última coisa. Então, a gente gera valor, explica a esse paciente e faz toda essa questão. Então, nesse momento, o paciente já vê que tem alguma coisa diferente, que tem uma coisinha aí que chama a atenção dele, que traz uma certa autoridade para a gente. A partir do momento que o paciente ele chega à nossa clínica, que ele vai para avaliação específica, uma coisa que uma marca minha, eu não uso jaleco, né? Não uso jaleco, e o paciente já vê que é diferente, né? Pô, o cara não usa jaleco e tal, já fiz vários tratamentos aí, todo mundo de jaleco e tal, então isso gera uma proximidade. Tanto que hoje, muitos amigos, muitos pacientes que eu já atendi, muitos pacientes meus são meus amigos. Eu hoje sou amigo de várias pessoas que eu atendi. Por quê? Porque essa questão de eu não usar o jaleco, é claro que isso não é regra, tá, pessoal? É algo que eu sinto no meu dia a dia. De eu quebrar essa barreira faz com que a pessoa se sinta mais à vontade, que a pessoa se sinta mais acolhida, vamos dizer assim, sinta mais que quebre realmente essa barreira. Então, a partir desse momento, né, é uma coisa também que eu classifico como algo que ajuda ele a ver que o serviço é diferente, juntamente com toda a nossa estrutura, que é algo diferenciado para a região. E uma coisa que é muito importante é o que a gente chama de avaliação específica. Na avaliação específica, a gente trabalha muito com a questão voltada à educação, orientação. Então, a gente explica tudo para os nossos pacientes. Desde o que ele tem, o que ele está sentindo, exame de imagem. Porque muita gente fala que não é importante, mas para o meu paciente é importante. O meu paciente gastou tempo, investiu dinheiro para fazer aquela ressonância na coluna lombar, né? A gente sabe que a grande maioria dos casos de dor lombar não tem uma certa relação com o que está no exame, mas para o meu paciente aquilo ali é muito importante. Meu paciente gastou dinheiro, gastou tempo para ir lá fazer aquela ressonância, então nada mais justo do que eu sentar do lado dele e abrir a ressonância e mostrar na imagem o que é que ele tem, o que é que está acontecendo, né? E explicar para ele que aquilo ali, na grande maioria dos casos, não está relacionado à clínica dele. Então, tudo isso aí eu gero valor para o meu paciente. Então, ele fala, pô, aqui é diferente, então o lugar que eu estou é o lugar certo. E a partir do momento, né, a gente usa o nosso conhecimento técnico-científico para resolver o problema do paciente. Então, perceba que a última coisa que eu uso é o técnico-científico. A última coisa. O técnico-científico é a cereja do bolo. Então, antes da cereja do bolo, tem um bolo. Então, o bolo é tudo isso aí, entendeu? Toda essa questão, toda essa abordagem, e que a cada dia mais eu busco melhorar mais, porque isso aí é algo que eu entendo isso como o nosso diferencial, né? Sim, sim. Até porque não adianta, né? O cara pode até ser um excelente profissional, mas se ele tiver uma clínica dele e ele não for também um bom gestor, a conta acaba não fechando, né? Perfeito. Então eu queria que você comentasse um pouquinho justamente sobre o que a gente necessita para ser um bom gestor, ou seja, pro moleque que tá pensando em abrir a clínica dele ou consultório agora, o que você diria para ele pesquisar e para ele ter conhecimento antes dele se aventurar nesse mundo do empreendedorismo da fisioterapia?
Perfeito. Então, antes da gente entrar, né, exatamente na tua pergunta, é importante a gente salientar o seguinte: para você empreender na fisioterapia, necessariamente você não precisa montar clínica. Você pode empreender a partir de um serviço de atendimento domiciliar. Como é que você vai montar um serviço de atendimento domiciliar? Primeiro, você tem que ter uma identidade digital, né? Você tem que estar presente nas mídias digitais, né? Segunda dica, você tem que ter uma logomarca com o seu nome, você tem que ter uma marca. A sua marca tem que chegar primeiro que você. Então, você tem que ter uma marca com o seu nome, com a sua identidade ali naquela marca, tá? Então, identidade visual, digital, Instagram profissional, né? Você tendo a sua logomarca se posicionando, né? Trazendo um pouco do seu dia a dia, do seu conteúdo, dos seus resultados na mídia digital, né? Isso aí você consegue montar um serviço, né? Domiciliar e empreender. Isso é empreender. Você fazer um teleatendimento, um trabalho virtual, isso é empreender. Então, empreender na fisioterapia necessariamente não é você montar clínica. Você pode começar como eu comecei lá, com a necessaire, né, de couro, com a mensagem lá do Dia dos Pais, com um monte de mini band dentro e trabalhando em clínica terceirizada, né? Terceirizando, alugando espaço, atendimento e atendimento domiciliar, né? É importante a gente salientar e trazer outras formas de empreender, né? Para a pessoa não ficar presa somente nessa questão do consultório e da clínica, que é uma bela forma também de você empreender. Mas entrando agora, André, na sua pergunta sobre o que não pode faltar, o que é imprescindível, é a questão de vendas, né? Eu não sou nenhum especialista no assunto, né? Mas busco conhecimento diariamente sobre esse tema. O fisioterapeuta, ele precisa vender, ele precisa saber vender, ele precisa saber conversar com o cliente, ele precisa saber abordar o cliente, ele precisa saber conversar com a pessoa, entendeu? Ele precisa ter tudo isso, ele precisa ter esse saber como lidar com a pessoa quando a pessoa entra em contato. Então, geralmente, quando a pessoa entra em contato, né, ela vai sempre perguntar, né, como é a fisioterapia e quanto é a fisioterapia, né? Quantas sessões são? Primeiro que eu não uso sessão quando eu estou lidando com o meu paciente. Eu sempre trago o nome atendimento, né? Atendimento, avaliação específica, consulta, é algo que eu realizo aqui na minha clínica, né? Então, você saber abordar o cliente da forma correta, né? Então, quando a pessoa pergunta o preço, não fala o preço logo de cara. Cria valor, gera valor, né? Pergunta a pessoa o que é que ela tem, como é que você pode ajudar ela, e dentro do que ela tem, mostra como é que o seu serviço vai ajudar ela de forma simples, rápida, objetiva. Então, o conhecimento específico sobre vendas, ele precisa estar na ponta da língua, precisa estar na mente do fisioterapeuta, né? Do fisioterapeuta. Inclusive, eu converso bastante sobre isso com o nosso amigo Guilherme Batista, né? Que o Jefferson citou aí, que é o rapaz lá dos mini bands lá da Santa Casa, que tem uma baita de uma clínica hoje em Guarulhos. Eu converso bastante com ele sobre isso, né? Então, é algo que é imprescindível, não pode faltar, não pode faltar. E você vai ver muita gente aí que já está há tempo no mercado falando que isso é besteira, mas não é besteira. Não é besteira. Tem que ter o conhecimento, tem que saber, né? Tem que estar buscando mais e mais e mais se inteirar nessa área aí. Perfeito. E, Luiz, eu lembro que no outro episódio, quando a gente conversou um pouquinho, você falou que acho que desde a Santa Casa, quando você estava em São Paulo, você buscava fazer atendimentos por lá, né? Sim. E eu queria saber quais foram as principais diferenças encontradas de uma metrópole grande como é São Paulo para uma cidade com 100 mil habitantes, como é aí na sua cidade da Bahia. Então eu queria saber quais foram as principais diferenças para justamente ingressar ali no mercado de trabalho que você encontrou. Então, primeiramente, a questão de você ingressar
mercado de trabalho é algo totalmente diferente, né? Quando você reside, né? Quando você trabalha em uma metrópole, né? Como São Paulo, tudo é um pouco mais difícil, porque tem muita gente, tem muito profissional, tem muita gente oferecendo do mesmo. Então, é algo que a gente tem uma certa dificuldade. Então, geralmente, né, a gente sempre começa ali no nosso meio. A gente sempre começa ali atendendo um parente, atendendo um amigo, uma pessoa da academia, do nosso convívio ali, né? Isso aí não muda muito, né? Tanto da parte da cidade grande para a cidade pequena, né, que é o meu caso. E a grande coisa que eu percebo assim, e é um ponto forte, né, do local menor, é a questão do boca a boca, né? Então, essa história que eu contei aí do casamento aí que minha colega estava lá, que viu, é algo que ocorre constantemente. Inclusive, há 15 dias atrás, meu irmão tava cortando o cabelo, e aí uma pessoa ligou pro cabeleireiro dele, que teve uma lesão no ombro, e falou que tinha um fisioterapeuta que estava fazendo um excelente trabalho com ele, né, no bairro que é localizado aqui a clínica. E aí o cara foi falando tal, aí meu irmão falou, pô, esse cara aí é meu irmão, pô. Aí o cara deu risada, foi aquela resenha. Então, a coisa corre, pô. Então, o boca a boca, ele é muito benéfico, ele é muito forte. Então, eu intitulo isso como algo, essa grande diferença, né? Essa grande diferença do local maior, né? Numa grande cidade, num grande centro como São Paulo, para esse boca a boca acontecer, aí tem que ter muito tempo, né? Um trabalho bem de longo prazo e com investimento muito maior, né? Investimento de mídia, de dinheiro, de grana, enfim. Mas essa questão do meio, do boca a boca, no lugar menor, é muito forte, muito benéfico. Então, traz muito paciente, as pessoas, muita gente, tipo, como é que eu posso dizer? Você acha que as pessoas não te conhecem, mas muita gente sabe quem você é, né? Inclusive, eu até andando na rua, algumas pessoas já me pararam, já perguntaram, que eu vi um vídeo seu, tal, como é que funciona essa questão do tratamento para dor no joelho, tal. Então isso é algo que acontece, então é bem legal isso aí, porque a gente acaba conseguindo alcançar mais e mais pessoas, né? Então eu intitulo essa questão como a principal diferença, assim, né? Nessa questão dos desafios aí. E é aquela coisa, né? Se a pessoa vai estar vendo ali você falando na rede social, falando por vídeo o tempo todo sobre algum determinado assunto, algum tipo de dor, então ela vai acabar atrelando a sua imagem à de um especialista. Então, quando surgir alguma dúvida na cabeça dela, quando surgir alguma dor, ela realmente pode ir e vai acabar te procurando, né? Perfeito. E uma coisa que é muito importante que é importante a gente salientar é a questão da repetição. Se você parar para perceber, desde o meu primeiro vídeo até o meu último vídeo do Instagram, eu falei a mesma coisa, só que de forma diferente, Sim, formas sim, diferentes. sim. Ou seja, você tem que falar a mesma mensagem, a mesma ideia, a mesma coisa todo dia, só que de forma inteiramente diferente. E aí, a partir disso, acontece justamente isso que você falou. A pessoa acaba te vendo como uma pessoa, como uma autoridade que pode ajudar ela ou alguém que ela conhece naquele aspecto, entendeu? Tanto que aqui na clínica a gente atende pacientes de outras cidades, inclusive já veio até paciente de Salvador ser atendido por nós, né? Pacientes das cidades circunvizinhas aqui, a gente tem vários pacientes de outras cidades, né, que vêm para o nosso serviço, justamente através das mídias sociais e do boca a boca, né? E do boca a boca. Isso é algo que acrescenta bastante e soma bastante, né? Porque a partir do momento que você fala sobre aquilo, que você atende uma pessoa e que a pessoa certifica que você melhorou ela, acabou. A partir daí é questão de tempo para você evoluindo cada vez mais. Perfeito. É o seguinte, você acha
que é importante, interessante ou não, né? Mesmo quando o profissional ele é recém-formado, ele meio que tentar dar um foco e um tipo de atendimento específico, uma grande especialidade, ou às vezes uma subespecialidade de atendimento de uma patologia, atendimento de uma articulação, de um distúrbio, ou você acha que ele tem que ser um pouco mais generalista quando ele está no início, tá? E a segunda pergunta o que você mudaria desde a formação da faculdade até agora, ou se você não mudaria nada? Né? Se você pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa, você mudaria alguma coisa na sua trajetória, ou se você faria as mesmas coisas, tudo exatamente igual? Pronto, vamos lá. Primeira pergunta. Em relação à questão da pessoa ser específica ou generalista. Cara, eu acredito o Para seguinte, que ela tem... divulgação, tá? Não para atendimento, para divulgação. Entendi. Então, eu acredito, né, que ela tem que primeiro identificar uma área de atuação, né? Eu acho que essa questão de você, por exemplo, atender ortopedia e respiratória, eu não acho isso legal, a minha opinião. Agora, sim, se você gosta da área de ortopedia e esportiva, pronto, você já classificou o seu nicho. Isso é muito bom, porque as pessoas, elas passam a te classificar como uma pessoa, né, que pode resolver um problema dela, ou se ela tiver uma dor de coluna, uma dor de joelho, uma dor no ombro, né? Se ela acordou mais travada. Então, olha só, então você já consegue atender a mesma pessoa com problemas diferentes, tá? Então, você nichar, né? Essa questão é muito importante. Eu sou a favor disso, da pessoa atender uma área só, tá? E divulgar isso também. Agora, essa questão do subnicho, né? O que seria um subnicho? A pessoa dentro da ortopedia atender só joelho ou atender só coluna, né? Um exemplo. Nesse ponto, ela tem que ter um ponto de prospecção de pacientes muito grande. Um exemplo é a parceria com médicos cirurgiões. Então, se você quer atender só o joelho, você tem que ter parceria com algum médico cirurgião de joelho, ou com algum ortopedista especialista em joelho, que vai estar te mandando paciente todo dia ali, que vai estar te mandando paciente o tempo todo. O que você pode fazer é justamente isso que você falou, né? É você ser especialista numa área, né, como é o nosso caso, ortopedia e esportiva, e dar prioridade à divulgação de determinadas áreas. Hoje eu falo muito mais nas minhas redes sociais de joelho e coluna. Mas por que eu falo mais de joelho e coluna? Porque é as duas maiores demandas aqui do nosso serviço, joelho e coluna. Mas a gente atende tornozelo, pós-operatório de tornozelo, a gente atende ombro, a gente atende trauma, mas a grande demanda é joelho e coluna. Então eu acabo falando mais sobre isso. Então, eu sou a favor, sim, da pessoa atender, né, em uma área específica. Mas essa questão do subnicho, né, se é somente joelho, coluna, isso aí vai depender muito da realidade e da demanda de cada um. Mas a partir da sua demanda, obviamente, você tem que falar mais sobre a articulação, sobre o problema que você tem mais demanda, né? Eu sou a favor disso aí. E em relação à segunda pergunta, isso é algo interessante, cara. Algo interessante, e o que eu faria de diferente, eu iria me expor mais. Eu seria o cara muito mais sociável do que eu fui. Eu teria feito mais network, eu teria feito mais amizades, eu teria buscado, né, me aproximar mais das pessoas, buscado escutar as histórias das pessoas, buscado conhecimento, buscado aprender mais com as pessoas, me expor mais, colocar minha cara ali na rede social, falando, explicando, fazendo esse trabalho que a gente faz hoje, mas de forma muito mais precoce. Acho que eu mudaria isso aí. Show. Luiz, a gente falou um pouco também sobre a questão do que uma pessoa precisa ter, né? Do que um fisioterapeuta precisa ter, justamente para ele empreender. Mas eu queria saber se no seu começo,
como você fez para obter assunto, como você fez para obter conhecimento justamente com relação ao empreendedorismo na Físio. Queria saber se foi algo que você aprendeu mais na marra, se você teve algum tutor, se você fez algum tipo de curso, onde foi que você leu. Queria que você desse esse panorama assim pra gente também. Então, primeiramente, né, isso aí veio um pouco de casa, né? Meu pai, ele é gerente de vendas de uma grande empresa de colchões aqui da Bahia. E meu pai sempre trabalhou com vendas, né? Hoje meu pai gerencia, né, a operação de vendas, mas meu pai já foi representante, vendedor durante muitos anos. Então, essa foi, né, o primeiro contato que eu tive com essa questão, né? As conversas com meu pai, o ensinamento ali vendo o trabalho do meu pai. Depois, a questão de livros, né? De livros, lendo livros sobre empreendedorismo, finanças, posicionamento e YouTube, acompanhando pessoas ali do cenário de vendas, empreendedorismo, finanças, né? Assistindo documentários, essa pegada mais educacional. E agora com Instagram, a gente tem lives e tudo mais. Então, essas três vertentes aí foram três coisas que me ajudaram bastante.